Olá, queridos amigos, queridas amigas, advogadas, advogados, batalhadores e estudiosos do direito. Hoje eu venho aqui falar a respeito da chamada função nomofilática exercida pelos tribunais superiores no julgamento dos recursos excepcionais. Segundo Calamandrei, um dos estudiosos do tema, a palavra nomofilática é resultado da junção de outras duas. Nomo, que quer dizer lei, e filática, filático, que vem de filáktiko, do grego, que quer dizer preservação. Ao pé da letra, a interpretação seria preservação da lei. Função nomofilática, pois, quer dizer uma função que visa preservar a lei. A função principal dos recursos excepcionais, e aqui podemos elencar o recurso especial, o recurso extraordinário e o chamado embargos de divergência, que são aqueles que examinam apenas o direito objetivo, é zelar pela correta aplicação do ordenamento jurídico. O professor José Carlos Barbosa Moreira diz que os recursos excepcionais possuem a função de assegurar a inteireza positiva, a validade, a autoridade e a uniformidade da interpretação da Constituição e das leis federais. Dentro deste entendimento, podemos dizer que tal função, a nomofilática, se divide em outras duas, quais sejam: uniformizar a jurisprudência e corrigir erros de interpretação das questões de direito e determinar como os órgãos jurisdicionais ordinários devem interpretar uma norma jurídica. A causa de admissibilidade dos recursos excepcionais não advém de eventual injustiça efetuada no caso concreto. Não, pois isso é matéria de discussão do direito subjetivo a ser travada nos tribunais locais. A causa de admissibilidade, preste bem atenção, a causa de admissibilidade de tais recursos ocorre quando há a manifestação pelos tribunais ordinários, pelos tribunais locais, a respeito de uma questão de direito objetivo. Portanto, o recurso excepcional, e quando se fala excepcional, eu falo em recurso especial, recurso extraordinário, só pode ser manejado para impugnar uma questão jurídica específica que o tribunal local decidiu, visando que ele, Corte de Cassação, Tribunal de Superposição, STJ e STF, é chamado de Corte de Cassação, diga o que é o direito, ou o que o ordenamento jurídico entende naquela questão de direito. É através dos recursos excepcionais que se realiza a chamada função nomofilática, de manifestação do correto entendimento do direito objetivo, orientando, pois, todo o ordenamento jurídico nacional. Em suma, os recursos excepcionais são meios legais postos à disposição dos cidadãos para provocar os tribunais de superposição
para que digam a real, a correta e o verdadeiro entendimento de uma norma jurídica, dando a melhor interpretação a uma questão de direito, norteando os tribunais ordinários ou locais, os TJs, os TRFs, nas decisões futuras. Em conclusão, função nomofilática é aquela exercida pelos tribunais de superposição, STF e STJ, que exterioriza o sentido da norma jurídica, orientando a interpretação e a aplicação dos dispositivos legais com vista não apenas no caso concreto, não, em que se discute o direito dos litigantes, o direito subjetivo, não. Aqui o que se pretende e se vislumbra é a repercussão que aquela decisão vai ter no mundo jurídico, vai ter reflexamente nas demais relações jurídicas. Então, mais uma vez, função nomofilática é aquela exercida pelos tribunais de superposição, STJ e STF, no sentido de apreciar uma questão federal ou uma questão constitucional, federal, STJ, constitucional, STF. Por quê? Porque os tribunais tutelam o ordenamento jurídico nacional e não o direito do João, do Pedro, do Paulo. Não, eles querem que o ordenamento jurídico, lei federal, o STJ, norma constitucional, e quando eu falo norma, eu digo princípios e regras, eles querem que a interpretação dentro do território nacional seja única, no mesmo sentido. Então, para que você possa abrir as portas desses tribunais chamados de corte de cassação, inclusive na Itália, você tem que ter em mente, desde já, que ali não se discute fatos. A exemplo da súmula 5, que fala de discussão de cláusulas contratuais, e a exemplo da súmula 7, que fala a respeito de reavaliação de provas. Tudo isso não chega nesses tribunais. O que chega lá é a má aplicação, a má interpretação ou a sonegação de aplicação de uma norma federal ou a violação de uma norma constitucional, diga-se, princípios e regras inseridos na Constituição Federal. E assim, você tendo esta ideia inicial na cabeça, você já começa a ver esses tribunais com outros olhos. Porque os fatos, a justiça ou a injustiça de uma decisão, a discussão a respeito disso encerra-se nos TJs e nos TRFs. A partir de então, os fatos serão apenas a alavanca que impulsionarão você para discutir no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal questões apenas jurídicas, jamais de direito subjetivo. É isso aí, pessoal.